Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre brinco com isso, depende de quem está assistindo, da hora que está assistindo. Bom dia para nós que estamos aqui ao vivo e para quem está assistindo em outro horário. Sejam bem-vindos à nossa aula também. Nós estamos estudando o tema maturidade cristã e hoje nós temos mais uma aula falando desse tema, mas vamos orar antes para nós iniciarmos, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Senhor Deus de graça, amor e paz, Senhor Deus que tem nos sustentado com teu amor, nós queremos primeiro, Deus, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. E queremos te louvar, ó Pai, pela tua palavra que temos a oportunidade de estudar nesse momento. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco, nos fortaleça, renove as nossas vidas e nos ensine um pouco mais do desejo do Senhor para nós. Te louvamos, Deus, por esse momento, pedimos a tua bênção sobre nós, especial, Deus, sobre a vida da Marilena nessa manhã que estará ministrando a aula. Use, Senhor, a vida dela e continue falando a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marilena, boa aula, Deus abençoe. Amém, obrigada. Como o pastor já disse, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje a gente tem como tema maturidade na convivência. Então, o pastor explicou, né? A gente está realizando vários estudos sobre maturidade. E o de hoje é maturidade na convivência. E para começar esse estudo, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu essa semana que passou, em uma disciplina que eu sou a professora. Então, como vocês sabem, né, as aulas estão sendo online, uma ou outra escola está tendo aula presencial, né, um pouco presencial, um pouco online, mas na minha universidade está sendo só online, por enquanto. Então, a gente estava tendo aula online, tínhamos em torno de uns 100 alunos ali na aula, e a gente estava fazendo uma discussão, porque minhas aulas são bem dinâmicas, eu não fico trabalhando com aula expositiva. E tinha sido feito um questionamento e o pessoal estava trabalhando em cima daquela questão, estava respondendo, se inscrevendo para falar, escrevendo no chat, e a gente estava naquela conversa muito interessante. De repente, uma aluna, estou usando nomes fictícios, né? Então vamos usar Maria. Maria escreveu lá no chat, fez um comentário que estava fora de ordem. Não tinha relação com o que a gente estava conversando. E, ao mesmo tempo que não tinha relação, a forma como ela abordou poderia causar tumulto na aula, né? Então, quando eu li, eu pensei, vou dar um gelo nessa questão aí, porque o chat estava bem rápido, um monte de gente escrevendo. E eu falei, fazer de conta que eu não vi, né? Alguma coisa desse tipo. E a gente continuou a discussão, estava super legal, mas a Maria se inscreveu para falar. E eu pensei, meu Deus, quero ver o que essa Maria vai falar agora, né? Pois não há de ver que ela falou exatamente o que ela tinha escrito. E daí eu tive que explicar para ela a questão que ela estava dizendo e tal. E a menina era super insistente. Sabe aquela pessoa que você fala, parece que bate e volta assim para a gente? A pessoa não entende o que a gente está falando? Mas, enfim, eu dei ali por encerrado aquele momento, parece que a coisa acalmou e tal. E quando eu estou em aula, eu desligo o WhatsApp do computador, para ele não ficar piscando ou fazendo barulhinho e eu ver que está acontecendo alguma coisa. E eu envolvida ali na discussão, depois de um tempo, o celular estava do meu lado, bati o olho assim, tá virando uma briga, estava escrito isso. Falei, e era uma monitora minha. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, olha só, eu estava participando da discussão, olhando o chat e ainda fui olhar o WhatsApp do grupo da disciplina. Porque aqueles mesmos alunos que estavam ali comigo, eles estão num grupo do WhatsApp, para a gente trocar informação e tal. O que aconteceu? Logo depois que a Maria falou, um João
que já é uma pessoa um pouco mais velha, que já cursou um curso de ensino superior, está no segundo curso, e já é professor, escreveu lá no grupo do WhatsApp que a Maria tinha sido inconveniente na fala dela. E que isso já aconteceu em outras disciplinas, e que ele achava que ela não deveria fazer isso. E a Maria também está no grupo. Daí a Maria começa a se defender lá, e daí o João começa a debater com ela, e todo mundo começa a debater também. Foi virando uma confusão lá no grupo do WhatsApp. Daí, quando eu vi, falei assim, trava o grupo. Sabe quando a gente coloca assim, que só o administrador pode colocar alguma coisa, escrever, os alunos não. Travou o grupo, resolveu o problema lá, a discussão está continuando aqui na aula, tal. Daqui a pouco, um aluno escreve assim no chat: nós estamos numa instituição democrática, por que travar o grupo do WhatsApp? Falei, nossa, é hoje. Isso porque sempre antes de começar uma aula, eu oro antes, né? Então, oro, consagro a Deus a aula, e mesmo assim, às vezes acontece esses mal-estar, né? Situações como essa. Aí eu expliquei que a gente fechou temporariamente, porque estava tendo uma discussão, que estava passando do limite e tal, e que depois a gente voltaria a colocar com liberdade para todos poderem escrever. E a gente conseguiu terminar a aula, e eu marquei uma reunião com meus monitores para amanhã, para a gente discutir o que aconteceu e tirarmos uma lição desse processo. O que a gente pode aprender com isso, né? Como que a gente deve se comportar? Por que eu estou contando essa história? Porque ela revela uma falta de maturidade na convivência. A gente não convive só na igreja. O nosso tema aqui é a maturidade na convivência na igreja. Mas a gente convive em grupos de WhatsApp, a gente convive no Facebook, a gente convive no Instagram, em todas essas redes sociais, né? E tem alguns grupos que se formam para ter apoio. E às vezes até nesse grupo que se forma para ter apoio, as pessoas conseguem criar confusões. Então, o estudo de hoje é nesse sentido: como é que a gente adquire essa maturidade na convivência? E eu encontrei uma definição de maturidade espiritual que eu achei, assim, incrível. Ela diz assim: o processo de maturidade espiritual consiste em aprender a se calar sem sentir que é inferior ou superior. É simplesmente você entregar o silêncio por saber que aquela discussão não levará a lugar algum. Eu achei bem forte isso daqui, essa definição, né, da maturidade, da gente saber fechar a boca a hora que a gente pode fechar, né, e não entrar numa briga desnecessária, que foi o que aconteceu aqui nesse caso. E, além dessa situação, a gente pode pensar assim, em termos de igreja, né? O que isso tem a ver com os tempos de hoje? A gente está num tempo de distanciamento físico, e as pessoas têm até usado isso como justificativa para não estar em comunhão com a igreja. É evidente que para estar em comunhão, a gente não precisa estar lá no templo, a gente pode estar como nós estamos aqui. Alguns de nós estamos em uma aula da escola dominical online. Hoje à noite nós teremos um culto presencial e online. Quem se sente confortável para ir no presencial vai, quem se sente mais confortável no online, fica no online. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que estão defendendo assim, olha, o que é importante é a minha relação com Deus. Eu não preciso da igreja. Então, nós vivemos um tempo em que as pessoas têm uma espiritualidade individualizada. Eu só olho para mim.
não olho para o outro. Não quero receber nada do outro e nem quero contribuir com nada com o outro. Então, eu sou eu e que se dane o resto, né? É a mentalidade de muitas pessoas. A gente está vivendo esse momento muito individualista. O que vale é a minha verdade. E a gente vê isso todo dia, né? Nas redes sociais. As pessoas discutindo, uma grande dualidade, né, em questões políticas, em questões nutricionais e etc. Ou de times de futebol, né, uma série de coisas. Então, se você não torce para o meu time, ou se você não vota no meu candidato político, você está fora. Né? Então, hoje a gente tem até um jargão aí que ficou famoso, né? Eu cancelo você da minha rede. Se você não curte o que eu falo, o que eu escrevo, muito pelo contrário, critica, eu cancelo. Eu acho horrível isso. Mas isso tem relação com essa maturidade na convivência, né? Do que a gente está falando. E daí, caminhando um pouco para o estudo, essa segunda unidade da revista traz lições baseadas nas cartas do Novo Testamento. E essa primeira é baseada no livro de Efésios 2, capítulo 2, de 11 a 22. Esse trecho fala que gentios e judeus são unidos pela cruz de Jesus. Ou seja, eles têm a unidade e a paz em Jesus. E na parte anterior a esses versículos, né, no capítulo 2, o que está se falando é que a salvação vem pela fé e não pelas obras. E depois entra nessa segunda parte. Olhando para isso, que contexto que a gente vê? Essa carta de Efésios foi escrita para a cidade chamada Éfeso, que na época era uma cidade comercial e tinha uma importância política. Então, ela era uma cidade muito movimentada. E, com isso, ela se tornou um centro missionário de Paulo e dos discípulos dele. E a carta de Efésios, ela é motivada por situações práticas, né? Então, ela traz orientações, ela traz exortações baseada na doutrina, mas sempre focada em situações práticas. Nesse sentido, a gente pode pensar na relação com a nossa realidade, né? Nós dissemos que temos, assim, um panorama de individualismo espiritual, em que cada um está olhando para si. Então, essa é uma situação que nós temos hoje, e estão deixando de dar importância para essa convivência dentro da igreja. Então, nós temos algumas relações que podem, alguns paralelos, né, que nós possamos traçar, e que nos levam a ver algumas orientações do estudo de hoje, que servem tanto para a igreja como para qualquer situação de fora da igreja, onde a gente conviva, seja um grupo de WhatsApp ou qualquer outra rede social, ou um coral que a gente participe, uma academia que a gente vá fazer exercício e tenha outras pessoas, não interessa, em cada lugar a gente tem um propósito, né? Então não podemos esquecer, a gente está falando da igreja, que a igreja tem esse propósito de falar de Jesus, então nós vamos focar inicialmente nisso, e daí nós falamos dos demais também. Então, esse estudo aponta 4 orientações, 4 pontos que a gente pode seguir para ter sucesso nessa questão da maturidade e da convivência. O primeiro ponto diz assim: uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação pela graça, e não... Olha só quem está aí com a pastora! Tudo bem? Bom dia. Então, a igreja madura entende que a existência
decorre da salvação pela graça e não pelos méritos de seus líderes e membros. Isso está em Efésios 2, de 8 a 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pensando assim, em igreja, a gente não pode fazer diferença das pessoas. Pensar, porque a Rinalva foi pró-reitora da Unimep, ela é mais do que eu, que não fui pró-reitora da Unimep. Então, esse tipo de coisa é o que está sendo criticado aqui. Diante de Deus, nós somos todos iguais, né? Deus não faz esse tipo de diferença. Nós somos filhos dele. E nós estamos na igreja porque nós comungamos dessa mesma fé e acreditamos que nós somos salvos pela graça dele, não por aquilo que nós somos. Não importa a minha profissão, não importa o meu cargo, não importa a minha função, o que importa é a minha fé, que eu acredito que eu sou salva por Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de área espiritual, a gente está falando de cristianismo, a gente está falando de Jesus. Então, depois a gente pode falar de outras situações, né? Mas eu poderia citar aquele exemplo que eu falei no início da aula. O que nos une lá é a disciplina, que eu sou a professora. Então, ela é o que dá unidade para a gente. Na igreja, o que dá unidade é Jesus. Em cada lugar, a gente tem uma unidade. Por exemplo, se a gente entrar no Facebook, tem vários grupos. Tem o grupo dos brasileiros em Coimbra, o grupo dos brasileiros em Los Angeles, e assim por diante, né? Tem grupo de pessoas que têm câncer, e assim por diante. Então, cada grupo que se agrega, ele tem um interesse, ele tem uma unidade. E aqui na igreja, o nosso interesse, a nossa unidade é Jesus, é a salvação em Jesus. Daí, o segundo ponto. Uma igreja madura valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. Coisa difícil essa, hein, gente? Nesse período que nós estamos vivendo. É Cristo quem nos une. Ele é a nossa paz. Olha que coisa linda a gente pensar que Jesus é a nossa paz. E isso está em Efésios 2, 17, 18. Então, estou sempre me referindo a versículos desse trecho que eu comentei no início. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aqui, quando ele fala assim, ele está se referindo à questão dos judeus e dos gentios. Hoje em dia, a gente poderia pensar assim, salvo e não salvo. Muitas vezes, a gente faz essa distinção, né? Como se quem frequenta uma igreja evangélica estivesse salvo e quem não frequenta não está salvo, que é um completo engano, né? Mas muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa e faz distinção. Eu estou falando isso, não é a mesma coisa que judeus e gentios, mas é um paralelo com a realidade que nós temos hoje, que muitas vezes nós fazemos esse mesmo tipo de discriminação entre as pessoas. E a carta de Efésios diz o quê? Que não tem diferença, todos têm acesso ao Pai. Então depende de cada pessoa, né? Não existe essa separação. O Espírito é um só, o Pai é um só para todos. E qualquer pessoa pode ter acesso a ele desde que ela deseja. Então vamos recordar. Primeiro ponto. Uma igreja madura
entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não pelo mérito de seus líderes e membros. Então, não é por causa do pastor Everton, ou da pastora Márcia, ou do Valdo, que é coordenador da escola dominical. É por conta da graça de Deus. O segundo ponto, ela valoriza a unidade. A unidade é Jesus. Então, nós temos que conciliar as diferenças, respeitar as diferenças, porque nós vivemos numa diversidade. E isso é muito importante, e não é fácil, né? Mas quando a gente fala da unidade de Jesus, significa relevar essas diferenças, respeitar a diversidade. Terceiro ponto, a igreja madura promove o crescimento dos seus membros. Isso daqui eu também acho muito bonito, porque o que nós vivemos aqui nessa escola dominical, mesmo online, promove o crescimento das pessoas, porque nós estamos aprendendo mais da palavra. Às vezes a gente ouve alguma coisa e fala assim, poxa vida, nunca tinha pensado nisso. Na primeira lição mesmo dessa revista, que o pastor falou, era algum trocadilho assim, crescer não é preciso, foi muito interessante a forma como foi abordado, né? Porque a gente começa a pensar de outra forma, e com isso a gente cresce espiritualmente na palavra de Deus, a gente aprende mais, né? Então, aqui entra o olhar da igreja enquanto corpo, porque cada um de nós que estamos aqui no ao vivo e quem está assistindo depois, somos diferentes partes da igreja, temos diferentes ministérios que precisam ter unidades entre si. É como se a gente pensasse, por exemplo, o meu corpo, se o braço crescesse desproporcional à perna, ou a barriga, tem gente que a barriga cresce desproporcional, né? Chega a uma certa idade e fica feio, faz mal, causa doença, tal. Então isso não faz bem, a gente tem que crescer proporcionalmente. E isso significa ser saudável, significa ter maturidade. E qual é o versículo que fala isso? É Efésios 2:16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse versículo quer dizer o seguinte, que quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe a salvação para todos, sejam judeus, sejam gentios, e terminou com a inimizade entre eles. Isso significa terminar a inimizade com palestinos, com gays, com transexuais, com negros, com quem pensa diferente da gente, com quem vota no Bolsonaro, com quem vota no Lula. Tudo isso só cria inimizade. A gente tem que respeitar as pessoas. Então, Jesus trouxe a salvação para terminar com essas inimizades, porque eu sou salvo, você não é, porque eu sou branco, você é preto, você é índio, você é não sei o que tem, tudo isso só divide, né? Então, nós precisamos olhar para Jesus, ele é que nos dá a unidade, mesmo pensando em termos de povo cristão, a gente também tem muitas divisões, né? Eu não me junto com católico, não me junto lá com Assembleia de Deus, seja lá qual for a igreja, a gente fica fazendo divisão, porque tem louvor com bateria, tem louvor só com órgão, e etc. A unidade é Jesus, nós devemos olhar para ele, e terminar com a inimizade. Quarto ponto, e último, a igreja madura se envolve radicalmente, lembra que a gente fez uns estudos do discípulo radical? Quem não assistiu, procura na playlist aí da nossa igreja, que vocês vão ver, da Betânia, e tem uns estudos muito interessantes sobre isso. Então, se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus.
tornando-se santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus. Isso está em Efésios 2, 21 a 22. Diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Então, essa morada é muito importante. Nós crescermos diante de Deus e nos dedicarmos a levar a palavra de Deus. Então, entender que cada um de nós é uma morada de Deus, cada um de nós é uma parte da igreja, cada um de nós é uma parte do grupo do WhatsApp da igreja, cada um de nós é uma parte de uma rede social. E o que a gente faz enquanto sendo essa parte? Em cada lugar, a gente tem uma função. Na igreja, a função é falar de Jesus, né? Levar a palavra de Jesus. E cada um tem um jeito especial para fazer isso. Então, algumas pessoas sabem dar aula, como eu sei ser professora. Outras pessoas sabem cantar, então vão lá no louvor. Outras pessoas sabem ministrar, ser pastores, então tem a pastora Márcia, o pastor Everton. E assim por diante, cada um tem um ministério, tem um jeito para fazer isso. E a gente precisa ter o compromisso de assumir essas funções. Esse compromisso envolve essa maturidade, né? Por isso que é importante a gente ter essa maturidade, ter esse compromisso para assumir essas orientações. Então, a experiência de superar as diferenças que nós vivenciamos no dia a dia, dentro da comunidade da fé, que é a igreja, ou fora dela, é um grande testemunho para as pessoas se achegarem e aceitarem Jesus como Salvador. Então, muitas vezes a gente fala assim, a igreja está vazia. Se a igreja está vazia, cada um de nós tem um pouco de responsabilidade nisso. Porque é a forma como nós conversamos, como nós agimos fora do templo, né, fora do prédio da igreja, é que pode ser um testemunho para levar mais pessoas para lá. Então, nós não podemos perder isso de vista, a questão de que nós somos a igreja, e nós precisamos ter essa maturidade na medida que a gente convive com outras pessoas. A conclusão desse estudo é que a vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência e no respeito às diferenças. Ainda outro dia, eu escrevi assim para a Ieda: nossa, que saudade de me encontrar com você na igreja. A gente continua se falando, mas é diferente. Acho que travou, né, pessoal? Ou estão conseguindo acompanhar? Tinha travado, meu. Não estou ouvindo nada. Antes da gente se encontrar. Deu uma travadinha, Marilena, na hora Eu que acho você que começou voltou a... agora, né? Isso, voltou agora. A hora que você começou a falar da Ieda, travou. Acho que foi ela que bloqueou lá. A Ieda é um problema. A Ieda é o problema aqui. Então... Vai falar de mim é o que dá, tá vendo? Como que é? Ieda, não entendi. Vai falar de mim é o que dá, tá vendo? Fica Tá falando vendo? de mim é o que dá. Então, é diferente quando a gente se encontra no edifício, né, da igreja. Então, outro dia eu escrevi numa mensagem para Ieda: Ieda, tô com saudade de me encontrar com você. E isso não é porque a gente pensa igual, muito pelo contrário, a gente tem um monte de diferença. Então, às vezes a gente tinha aula de escola dominical e quando acabava a aula, a gente saía discutindo a aula, porque eu pensava de um jeito e ela pensava de outro, né? Mas isso é importante para a gente crescer, porque depois eu vinha para casa e ficava pensando,
no que Ieda tinha falado, né? Ela falava e aquilo ficava na minha cabeça grudado. Então, daí eu ficava pensando, eu acho que ela tem um pouco de razão. Daí a gente ora, e daí a gente cresce espiritualmente. Então, essa convivência, ela é muito positiva para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente aprenda mais da palavra de Deus e nos fortaleça, sem contar que uns oram pelos outros, né, quando a gente precisa. Isso também é uma coisa muito boa, que nos fortalece. Então, a convivência comunitária, ela é importante, porque, entre outros fatores, nos leva a alcançar a maturidade. Daí a gente pode concluir assim: eu preciso ter maturidade para conviver com as pessoas, mas a convivência com as pessoas me leva à maturidade. Vejam como é dialética essa situação, né? Então, de toda forma, a gente precisa estar envolvido, porque é nesse ajuntamento, nessa comunhão, que a gente cresce mais ainda. E por último, eu quero deixar um versículo para vocês, que está em Colossenses 3:17. Essa não é de carta de Éfeso, essa daqui seria assim, uma recomendação final de carta de Marilena. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, Colossenses 3:17. Eu tenho esse versículo como um objetivo da minha vida. Então, tudo que eu vou fazer, eu consagro a Deus, como eu disse para vocês, que antes de começar a aula que eu contei a historinha, eu orei, sempre oro antes de qualquer coisa, e tudo que a gente faz deve ser no nome dele, seja em palavra ou em ação. E isso, com certeza, nos ajuda a conviver com maturidade. E quando eu falei no início, né, da questão da maturidade espiritual, da gente saber fechar a boca, tem um ditado que o Pedro sempre fala, que é assim: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Então, em muitos momentos, é melhor a gente ficar calado do que a gente falar. E é bom a gente pensar também, né, nessas questões, né? Essas são sabedorias que a gente vai aprendendo na convivência com outras pessoas. E, para encerrar esse estudo de hoje, eu quero contar uma historinha para vocês, que não é minha. A primeira era minha, essa não. Essa é do Mário Sérgio Cortella. Ele falou, o filho mais velho dele, ele disse assim para o filho mais velho: quando você fizer 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Isso foi há muito tempo atrás, esse filho dele já é advogado hoje. E daí o menino estava numa expectativa danada para fazer 12 anos, para saber o segredo da vida, né? Porque fala assim, segredo da vida. Caramba, que segredo é esse que o meu pai sabe e eu não sei? Quando ele fez 12 anos, o menino acordou às 4 da manhã, foi lá na cama, acordou o pai. Pai, eu já fiz 12 anos. E, filho, parabéns, tal, né? Não, pai, você tem que me contar qual é o segredo da vida. Tá bom, então peraí, vamos levantar, vou lá na sala, tal. Daí eles foram, sentaram. Daí o menino, pai, afinal de contas, qual é o segredo da vida? Daí ele falou assim: a vaca não dá leite. O menino olhou bem. Pai, o segredo da vida é esse? A vaca não dá leite? É. E daí? Você tem que tirar o leite da vaca. Eu achei esse segredo da vida fantástico, fantástico. E que a gente pode utilizar sempre. E nessa situação da maturidade na convivência, isso é fundamental. Por quê? A palavra de Deus não chega para a gente assim, ó, como o leite da vaca. A gente tem que abrir a Bíblia. A gente tem que ler. A gente tem que estudar. A gente precisa ter comunhão com os outros. A gente precisa orar. Então, sejamos nós que estamos aqui nesse momento agora, online, em tempo real,
ou você que está assistindo depois. Isso é muito importante. Problemas todos nós temos, só que a vaca não dá leite, a gente vai ter que tirar. Então, se coloque diante de Jesus, ore a Ele, e Ele vai te dar orientação. Leia a Bíblia. Se você quiser fazer algum comentário na descrição do vídeo, faça um comentário, peça ajuda, a gente pode entrar em contato com você. E aceite Jesus como seu Salvador, porque Jesus é a fonte da vida. Jesus nos dá graça, Jesus nos dá misericórdia, e Ele nos orienta em todos os momentos. Então, nós, Igreja de Cristo, estamos à disposição, se você quiser escrever alguma coisa na descrição do vídeo, e a gente pode se chegar até você. E nós que estamos aqui hoje, por último, quero deixar uma pergunta para vocês, se alguém quiser comentar, o que vocês veem de benefícios e de desafios em frequentar uma igreja? Se alguém quiser comentar, tá? Senão não tem problema nenhum. Fica essa mensagem aqui do estudo de hoje. Então, pastor, eu estou devolvendo a palavra com essa questão aí de que se alguém quiser pode comentar de benefícios e desafios em se conviver na igreja. Obrigada. Nós que agradecemos. Fica aberto aí o espaço, então, para quem quiser interagir, falar, fazer algum comentário sobre essa questão proposta aqui no final. Eu quero falar, assim, que o desafiar a nossa expectativa, né, é fazer parte, primeiro, do corpo de Cristo, né, é de sabermos que, como igreja, cada um de nós somos parte desse corpo, cada um de nós temos uma função, e até porque esse corpo precisa ter todas as funções, né, para atender a todas as pessoas. E a questão do desafio é a convivência, né, é esse diferente que você falou, né, a gente não pode esperar estar na igreja com todas as pessoas pensando igual, fazendo a mesma coisa, todo mundo levanta a mão igual, não. E o bonito é isso. Eu lembro de uma história, quando eu estava na igreja, morei 4 anos em Goiânia, e a igreja ela era mista, ela tinha as pessoas que gostavam na hora do louvor de ficar sentadinho, não levantar a mão, não fazer nada, ficava lá quietinho. E tinha um grupo que era mais, né, eufórico, que gostava de levantar a mão, tal, na hora de cantar, fechava os olhos. E eu lembro que uma vez, né, a pessoa que estava ministrando lá na frente ficava falando, era uma jovem, e ela falava, por quê? Quem está adorando o Senhor tem que levantar a mão, se você não levanta a tua mão, sabe? Começou assim, ao invés de ministrar, ela começou assim uma exortação, né, para aquelas pessoas, e aquele irmão, eu lembro desse irmão Tanioto até hoje lá, e ele ficou assim muito constrangido mesmo. E aí um dia ele fala, né, numa oportunidade que de vez em quando ele dirigiu o culto com a gente, ele era, né, na igreja muito ativo, e aí um dia ele falou, ele tomou esse assunto, né, e lembrou da jovem lá, né, naquele momento dela, e ele falou, olha, se vocês não têm a noção de quando vocês estão cantando aqui na frente, eu não estou de mãos levantadas, eu não estou, né, em pé, não estou batendo, não estou dançando, mas eu entro num espírito de adoração dentro de mim, e aquilo foi assim, sabe? E aí eu estava ali olhando e falei, puxa, como que a gente não pode, a gente tem que respeitar o diferente, tem que respeitar a diversidade, as diversas maneiras que as pessoas têm dentro da igreja de expressar, né, a sua adoração, o seu louvor, né? E isso foi, assim, para mim um aprendizado naquela época, eu estava ali me preparando antes de ir para a faculdade de teologia, e foi, assim, um aprendizado para mim, essa questão de entender que as pessoas adoram da maneira que elas, né, sentem o desejo, né? Então, a igreja, o desafio para mim é esse, a gente aprender a respeitar as pessoas e conviver com o diferente, né? Aprender a conviver sempre com o diferente. Quer falar? Não. Fala. Alguns também manifestaram aqui no chat, né? A Ieda mandou que o maior desafio é o do relacionamento. O Márcio fez a gente pensar um pouco aqui, né? O benefício é exercitar a comunhão no relacionamento e o desafio é o mesmo. Muito bom.
Mas é essa questão muito interessante. Eu lembro da primeira aula de Tito que a gente estudou em 2019, faz um pouquinho já de tempo, a gente não tem ela gravada, era presencial ainda, mas a primeira aula de Tito cita um filme, né, chamado A Felicidade Não Se Compra, e gira em torno de um personagem, de um homem, que fez diferença na vida de muitas pessoas. Em determinado momento do filme, eles começam a sentir falta dele, e aí alguém fala assim, a vida de uma pessoa toca muitas outras. Nessa questão de convivência, né? Nós temos um dos aspectos destacados aqui na lição, né? Essa questão de colaborar para o crescimento de todos. Entender que a nossa vida, ela vai tocar a vida de alguém. Positivamente ou negativamente, mas ela causa influência na vida das pessoas. E aí a gente pensar nessa questão de igreja, né, nesse desafio de exercitar essa comunhão, esse relacionamento, mesmo em alguns momentos que a gente fala assim, como é desafiador isso, como é difícil em alguns momentos a gente pensar, dar um passo atrás, ou usando o ditado do Pedro aí, né, usar o ouro em vez da prata, respirar, pensar, mas é algo que acrescenta muito na nossa caminhada. Muito bom a gente refletir sobre isso, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, em que o pavio é muito curto, as redes sociais em 5 segundos já explodem e a gente nem pensou naquilo que a gente escreveu, ouviu e falou. Muito bom mesmo a gente pensar sobre isso. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, falar sobre a pergunta que foi feita, fique à vontade também. Senão nós oramos encerrando aqui mais uma escola dominical, louvando a Deus, agradecendo por esse tempo de aprendizado rico que nós temos tido aqui, não só no domingo de manhã, mas também durante todos os dias, todas as semanas, para quem acompanha posteriormente. Acho que é isso, né? Vamos orar. Obrigado, Marilena, pela aula. Obrigado, Valdo, pela coordenação, a todos os presentes. Que Deus abençoe. Eu mandei aí no chat também o link da playlist que a Marilena citou lá do Discípulo Radical. Se alguém quiser assistir ou compartilhar. A pastora vai falar? Tá fechado o som. Pastora, tá fechado o som. Eu quero agradecer a Deus pelo culto que eu já assisti e agora pela escola dominical. E agradecer a Marilena pela lição tão importante que ela deu. E eu queria dizer mais uma coisa. Às vezes, o testemunho da gente fala mais alto do que as próprias palavras, né? Eu tenho tido essa experiência lá no Lar dos Velhinhos. Eu tenho orado com alguns, mas eles falam assim, você tem alguma coisa diferente. Isso é muito bom, né? E foi muito bom te ouvir, Marilena, com saudade de você. E ver a Ieda, ver o Valdo, ver o Márcio. Abre as câmeras aí, pessoal. Já abre para a fotinha. Aqui a Rita, Benza, a Ieda, o Valdo. O Valdo, Oi, professora, que alegria vê-la também. Muito bom. Você mora no nosso coração. E a Rita também tem uma companheira ali hoje. A Rita está hoje de netinha, Rita. Não, é sobrinha neta. Sobrinha neta. Como é o nome dela, Rita? Quer falar? Não sei seu nome? Fala, então. Maria Luísa. Ouviram? Maria Luísa. Linda. Minha foi companheira de final de semana. Já fizeram muitas bagunças já. Legal. Coisa boa. A criança Mas, Nalva, prazer em revê-la. Realmente. Muito bom. Já fiz a foto, então hoje a gente não precisa nem parar no final para fazer a foto. Enquanto abriam aí, já foi feita a foto. Vamos orar, então, agradecendo a Deus. Obrigado a todos pela participação, pela atenção. Obrigado, Marilena, pela aula. Que Deus nos dê sabedoria para
amadurecermos, termos maturidade na nossa convivência, na igreja, no mundo, nos lugares que nós participamos, que Deus nos conduza em sabedoria. Vamos orar? Amém. Senhor Deus de graça, paz e amor, nós te bendizemos por esse momento, por essa aula, pela tua palavra, que é tão rica, que é viva, que traz paz, ânimo, alegria, sabedoria nas nossas decisões. Quero te louvar, ó Pai, por cada pessoa participante nessa aula, nessa manhã, e peço, Deus, que a tua bênção permaneça sobre nós durante esse domingo, no culto logo mais à noite, durante a semana, que em cada momento possamos, Deus, crescermos em maturidade e na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, na nossa caminhada, e que em tudo isso o teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos fortaleça para colocarmos sempre em prática a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, bom domingo a todos. Tchau, gente. Amém. Bom domingo a todos.